Você que é produtor rural e está pagando mais de R$500 na conta de luz, esse recado é para você. Nós da Extrasol Energia Solar somos especialistas em sistemas de energia solar. Podemos atender você, sua propriedade, sua família com os melhores equipamentos. E temos parceria também com as melhores instituições bancárias para fazer com que você economize ainda mais com o seu equipamento solar. Quer saber mais? Clique aqui no botão abaixo e solicite o seu orçamento. Olá Rondônia, estamos começando hoje mais um Pod Rondônia Economia e hoje nós vamos falar sobre economia e empreendedorismo no tempo de crise, em tempos de crise. E eu estou recebendo aqui hoje a Nayara Kerber, que ela é economista por formação e já foi dona de inúmeros CNPJs, né, dentro do estado de Rondônia, empreende desde muito novinha e a gente já conhece ela já de algum tempo e hoje ela está expandindo seus negócios para fora de um município, né? Ela está expandindo para dentro do estado de Rondônia. E é um prazer recebê-la aqui, formada pela Unesc de Cacoal, salvo engano, e hoje atualmente tem 5 CNPJs ativos, todos no ramo alimentar? Sim, todos no ramo alimentar atualmente. Eu já me aventurei também ali pelo ramo de loja, de roupa, mas hoje mantenho só com a comida mesmo. Seja bem-vinda, Nayara. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, antes de nós começarmos aqui a fazer algumas perguntas sobre a sua história, né, e sobre os desafios de empreender dentro do Brasil. Então, eu me chamo Nayara, sou nascida e criada aqui em Rolim de Moura, Rondônia. Me formei em economia. Não era o curso que eu queria de início, mas como o trabalho me levou a isso, quando eu fiz faculdade eu já estava trabalhando na área, então achei que ia ajudar bastante. E foi por isso que eu escolhi o curso. E é isso mesmo. Decidiu fazer economia? Para ajudar. Na época a gente já tinha o café e entendia muito pouco. A gente empreendeu assim achou que era sem estudar muito, só era apaixonado pelo sonho. Só abriu uma empresa. A minha mãe, na verdade, né, que tinha um sonho dessa empresa e a gente pouco sabia, né, sobre empreender. Meus pais funcionários públicos e eu e meus irmãos sempre estudantes, nunca tínhamos trabalhado. E aí surgiu essa oportunidade de abrir o restaurante, mas assim, sem saber nada. Foi assim, uma bagunça. E pensei, vou fazer economia. As opções eram economia, contabilidade e administração na época. E economia eu achei que englobava tudo, né? Pegava um pouquinho era mais abrangente, né? Sim, tinha 1/3 da grade era de economia, 1/3 da grade de administração e contabilidade. Contabilidade. E aí foi que a gente começou a entender um pouco mais sobre o negócio, porque até então era triste. Era de onde assim. saiu? Eu acho interessante essas histórias do empreendedorismo, né? Ela começa a partir de quando a gente vai olhar as histórias de um sonho, de uma conversa, de um start, de um link. Como que começou tudo isso? A primeira empresa, você era muito nova, adolescente. De onde saiu isso? Ele começa como uma cafeteria, mas não era o que a cidade estava preparada no momento. Então ele foi virando um restaurante, ele foi se tornando um restaurante. E a gente foi trabalhando para sair quando o cara... Uma coisa interessante também. Quando o cara empreende por necessidade, ele pouco sabe do negócio. E apesar da gente não ter empreendido por necessidade, a gente também não sabia. Era um sonho, era tudo lindo, mas a gente tinha pouquíssima informação sobre administração, sobre funcionários, sobre leis. Então, assim, foi tudo... Tudo no escuro. Foi tudo no escuro. Uma história até engraçada. Depois de 1 ano de funcionamento, a gente descobriu que tinha que pagar imposto. Nossa. Imagina, bateu lá o cara da fiscal. Logo no Brasil? Bateu o cara da fiscal e olha, vocês estão sem pagar. É simples. A gente achava que era lá 5 horas, abrir o restaurante, tomar uma cervejinha com o cliente, apertar uma mão aqui, fazer uma amizade, fechar à noite, pagar o funcionário, pagar o fornecedor e ir embora. Não, cara, é muito mais sério, é muito mais sério. Por isso que o cara que empreende ali por necessidade, sem estudar muito, sem se preparar, ele tem uma infelicidade, assim, falhe muito rápido. E o cara que empreende por oportunidade ou
já tem um pouco de preparo, costuma durar um pouco mais. E não foi o nosso caso, Aí, quando eu entrei na faculdade, quando a gente teve esse susto de, olha, aí foi recalcular imposto, foi fazer empréstimo para conseguir pagar, foi bem... E o empréstimo, nesse caso, ele é uma ação viável para a empresa? Como, na sua experiência, você já tomou algum empréstimo? Como que se deu isso? Essa relação entre empreender e tomar um empréstimo? Então, é uma coisa que, na época, vai do cenário de cada um. Na época, eu não dependia do negócio para viver. Então, eu conseguia tomar crédito. No caso, na verdade, ainda eu era muito nova. Minha mãe que tomou esse crédito para sanar essas dívidas. Mas uma pessoa que não tem condições, uma pessoa que está com skin in the game, que a gente chama, que precisa dele, do negócio, é um pouco mais difícil. Fica pesado, né? Porque junta a parcela... com todas as outras obrigações, e ele ter que tirar o sustento da família ou dele próprio de um negócio é bastante complicado. Por isso que quanto maior o nível de instrução, quanto a pessoa se preparar para estar num negócio, é muito importante e garante o nível de sucesso da empresa, né? Entendi. Esse ponto que você falou sobre a necessidade e oportunidade é muito pertinente, muito interessante, por sinal. Eu já empreendi por necessidade e sei os desafios que acontecem no entorno disso, né? Eu me recordo quando eu fiquei desempregado e, coincidentemente, lá em casa minha esposa ficou também, nossas rendas dependeram unicamente de empreender, ambos, né? E foi um desafio muito grande. E a partir daí, na época eu estava começando a fazer a faculdade, mas a partir disso eu comecei a entender um pouco mais do negócio, porque primeiro você entra pela necessidade ou pela oportunidade, mas tem um sonho em cima desse empreender, né? Que tudo vai dar certo, que você vai vender muito, que vai conseguir. E depois a ficha foi caindo aos poucos, que não é tão simples assim, não é tão fácil, né? Vender para o público é uma tarefa difícil. E resistir esses anos todos empreendendo, como que você tem lidado com se reinventando? Sim, então, tanto o empreendedor que ele vai por oportunidade ou por necessidade, os dois têm chances de sucesso. Só que é o que se prepara melhor. Às vezes o cara que começa por necessidade, ele consegue se preparar bem, ele consegue estudar, começar a entender de mercado, de leis, e ele também se dá bem, né? Não quero dizer que esse cara não pode se dar bem, não pode ter sucesso. Quando eu olho para trás e vejo a quantidade de empresas que eu já abri, como eu me aventurei, a gente viveu num Brasil que estava um pouco mais tranquilo juridicamente também, não que não houvessem leis, né, mas a gente talvez tinha um pouco mais de brechas para trabalhar, ou uma lei um pouco mais folgada, menos fiscalizada, como é hoje. Então, assim, eu acredito que foi até um pouco de sorte, vamos dizer, de ter conseguido estar aqui, mas foi depois que a gente começou a estudar, que a gente começou a perceber e ficar um pouco menos corajoso para empreender. Começa a ficar assustado, né? Quando você a insegurança estuda, jurídica, né? E como a gente começa a fazer conta de, poxa, eu peguei um crédito aqui para investir em tal coisa, mas, poxa, esse crédito não é só isso, ele fica um pouco maior porque tem juros. Se eu não tomar esse crédito, talvez fizer uma economia nesse setor, talvez eu consiga juntar essa mesma quantia sem precisar de um banco, sem precisar de um financiador. E para estar inovando, tem que estar atento ao mercado o tempo inteiro, tem que estar atento à necessidade do cliente, não ao nosso sonho, porque a gente começa um negócio idealizando tudo, né? Como é que vai ser o cliente, como vai ser o fornecedor, como vai ser o mercado. E a hora que a gente vai pro campo, a hora que o cliente entra pela porta, a hora que o fornecedor bate ali, não é o que a gente estava pensando, a gente tem que estar muito pronto para voltar pro quadro e tipo, olha, o projeto inicial era esse, não funcionou, o que a gente vai adaptar? Eu queria muito isso. Quanto você está disposto a sacrificar do seu sonho para tornar um negócio viável, o que realmente a população está querendo? Não adianta vender o que ninguém quer comprar. Exato, faz sentido. Alguns anos atrás, eu me recordo que nós tivemos uma conversa, e nunca saiu da minha memória, você talvez tenha sido a primeira e única pessoa que gere a empresa já provisionando o 13º e as férias. Você calcula o funcionário não apenas pelo valor mensal, mas você já agrega e embute o valor que pagaria nas férias dentro daquele mês, o proporcional, e também já o 13º. Isso também saiu da faculdade, essa ideia? Também da faculdade, dos cálculos trabalhistas, quando a gente chegou na parte de contabilidade, e eu percebi que
no final do ano a gente ganhava muito dinheiro, sempre entrou muito dinheiro, porque o clima tá diferente, né? As pessoas estão mais felizes, vamos gastar. Exato. E ao mesmo tempo que entrava muito, saía muito. E eu ficava assim, gente, como assim? Poxa, porque tem que pagar essas verbas pros colaboradores e a gente acaba não contando. E é interessante também, até para conversar com o seu colaborador, de tipo, poxa, eu tô ganhando só isso. Não, cara, você não ganha só isso. Olha essa conta que a gente tem que fazer. Você recebe só isso, porque o governo tá te ficando com duas partes aqui, que é o seu INSS e o seu FGTS, mas você também ganha um décimo, uma férias, que você não tá contando. Então, é bacana até pra gente conversar com ele sobre Exato. isso. E aí E a gente aprovisiona para não sair de uma vez da empresa, não sair uma pancada só no final do ano. Entendi. E é interessante, porque na iniciativa privada, assim, das empresas que eu já fiz consultoria, eu não me recordo, muito embora a gente orientava, e começava o ano fazendo aquela reserva, durante o ano a mesma gerência pegava aquela reserva que era para o final do ano e chega no final do ano, toma um novo empréstimo para poder fazer a cobertura desses pagamentos, né? Uma vez que ele não conseguiu fazer o provisionamento durante o ano. Toma aquele susto. E é interessante que o empresário também olhe para sua conta bancária e saiba que, se ele não for fazer esse aprovisionamento, que aquele valor que está lá não é lucro. Nem tudo aquilo lá é dele. Exato. Nem mês, tudo né? aquilo lá é dele. Então, Exato. Tem muito empreendedor, muito empresário, eu digo assim que nem empresário, que é dono de negócio. A gente começou a crescer e se tornar uma empresa mais séria quando a gente parou de ser dono de negócio e virou empresário, que a mentalidade muda. O dono do negócio, ele fecha o caixa, bota o dinheiro no bolso e hoje fez tanto. Tipo, não, cara, você tem boletos para pagar, você tem fornecedores, o fluxo de caixa que a gente chama, né? Você tem que ter esse... vai garantir com que você dure mais tempo no negócio quando você sabe um pouco mais, quando você se prepara um pouco mais. E mais ou menos a estimativa, você teve quantas empresas mais ou menos ao longo desse tempo? Eu estou atualmente com 5 empresas, sendo uma em Rolim, 2 em Cacoal e 2 em Pimenta Bueno. Eu abri aqui em Rolim de Moura na época o Bar do Mou, hoje ele já não existe mais. O Café Mafalda que eu vendi, hoje está com o Agnaldo. O Sushiá também, o primeiro restaurante japonês de Rolim de Moura, que ele ainda está aqui, é sensacional, também está aqui. E eu me empreendi numa loja de roupa infantil uma vez, foi muito bacana também, mas eu percebi que o meu know-how, ele está mais focado e ele está mais assertivo para lazer, para comida. Então, eu acabei saindo dessa operação da loja de roupa e hoje eu estou focada só nos Entendi. Restaurantes. E dentro dessas experiências, você já chegou a quebrar alguma empresa assim? Eu fali com essa. Teve essa experiência ou nunca experimentou ela? Eu nunca fechei um CNPJ, mas o café, por exemplo, no início, como eu não dependia do restaurante, eu consegui fazer com que ele funcionasse até ele se tornasse rentável. Mas se eu dependesse, se eu não tivesse, na época eu morava ainda com os meus pais, se eu tivesse que pagar um aluguel, se eu tivesse que pagar, provavelmente essa operação ela não existiria. Não iria se sustentar. Não iria. E o não ter empreendido por necessidade nas outras cidades também me fez ter um fluxo de caixa e uma organização financeira para aguentar até o negócio dar retorno. Por exemplo, em Pimenta Bueno, hoje já acho que fazem 6 anos que nós temos um sushi lá, a partir do 3º ano só que a gente começou a tirar um prolabore. Até então, se eu dependesse para tirar comida, se eu dependesse daquilo para sobreviver, provavelmente ela teria durado menos de 6 meses, que é a expectativa de vida da maioria das empresas, microempresas no Brasil, né? E quanto tempo, perdão, 2 anos? Começou a tirar um 3 prolabore? anos. 3 anos. 3 anos só pagando investimento, aguentando, criando cultura no local para as pessoas pegarem o hábito de comer. Eu estive recentemente, passou por aqui o Noelber do Sebrae, nós falamos bastante sobre isso, sobre a questão do empreender e quando a gente abre ali uma porta de um comércio, de um negócio, e muitas vezes sem preparo, sem fazer o plano de negócio. A gente não consegue fazer aquela margem, o ponto de equilíbrio para saber o quanto que eu preciso vender para cobrir os meus custos. E muito dessas operações acabam se misturando com as contas pessoais. Como que você se deu assim, a sua relação com isso, desde o início? Porque, pelo que eu percebo, você começou a empreender muito nova, né? Isso faz parte da sua prática de vida. E como que você lidar com isso? De não acabar não misturando, né,
suas próprias contas com as do negócio, por exemplo? Aquela mesma boa prática de separar já o valor que eu sei que é dos colaboradores, que é o 10º, que é as férias, a gente também tem de entender que aquele valor, tem aquela máxima, né? Empresa CPF pobre, CNPJ rico. De entender que a conta da empresa é a conta da empresa, é um organismo. Separar, totalmente Tem separado. que separar. Né? E essa é uma cultura mais do administrador, que tem que ter esse olhar, né? Ele tem que ter essa visão de que não pode misturar, é isso? De que não pode misturar, porque senão o cara começa a comprar carro, começa a investir em viagens. Começa a pagar o plano de saúde dentro da empresa. E aí a empresa não tem saúde financeira para se sustentar, porque tem momentos de ciclos, também tem que estar super atento a isso. Hoje você está as suas empresas são dentro do ramo alimentar, né? Suas 5 empresas hoje ativas que operam em Cacoal, Pimenta Bueno e Rolim de Moura. Isso. E dentro desse contexto de economia, porque é totalmente assim, eu sei que você gosta muito também da cozinha, né? E como que é para você ser formado em economia e estar atuando dentro dessas 5 empresas do ramo alimentar? Ah, olha que interessante. Aquele negócio de a gente ser apaixonado pelo negócio, acho que é super importante para a gente dar aquele start no sonho, no projeto. E eu fiquei durante muitos anos querendo estar no atendimento, querendo estar dentro da cozinha, dos processos de fazer a comida, de garantir aquela qualidade. E a empresa, assim, estava naquele patamarzinho, não crescia, era só aquilo. E estudando bastante, graças a Deus hoje temos bastante conteúdo na internet, o próprio Sebrae é maravilhoso, oferece bastante coisa. Verdade. E eu percebi que enquanto eu fosse uma funcionária, uma cozinheira, uma atendente dentro do meu restaurante, eu não ia estar pensando na operação. Então eu tive que me afastar, tive que ter esse pensamento de eu vou sair de dentro da operação e não vou ser mais o operacional, que a gente chama, eu vou ser o estratégico. Então eu me afastei completamente, já tem alguns anos, alguns amigos até brincam que vão no restaurante e falam assim que eu não trabalho mais, que eu nunca estou por lá. E é correto, porque o meu trabalho acontece antes do restaurante abrir. Entendi. Porque eu tô no estratégico, eu tô pensando no marketing, eu tô pensando em produto, eu tô pensando em promoção, eu tô pensando em comprar melhor para não precisar subir preço o tempo inteiro. A gente tem que sair e começar a pensar estrategicamente, começar a pensar como empresário, não como dono do restaurante. E você entrou numa questão bem interessante sobre essa questão estratégica, sobre o trabalho ser antes, né, e não apenas durante a operação do negócio. Quantos anos você já opera hoje? Mais de 10 anos a 15 anos, né, como empreendedora. E você já passou algumas crises aí dentro do contexto brasileiro. E a gente sempre está ouvindo falar que estamos sempre em crise. Empreender em tempos de crise. E é até difícil definir, porque parece que nós estamos em crise o tempo todo. Sempre está difícil. O dólar, quando estava a 3,50, parecia que estava alto. Né? A gente tem até um meme da criança, me devolva o dólar a 1 e pouco, né? E aí hoje nós estamos com o dólar batendo seus R$6, perto disso, vai e volta. Como foi isso? Como tem sido a sua experiência em empreender em tempos de crise e essas crises que nunca acabam? Cara, é engraçado, mas eu refleti sobre isso agora, realmente. A gente sempre teve em crise, né? Nunca passou, o tempo todo está em crise. É engraçado. Então, no começo, a gente não tinha tanta noção de números e de leis. Então, era realmente uma aventura, era se aventurar. Hoje, com um pouco mais de conhecimento de jurídico e de economia, a gente se assusta um pouco, dá um pouco de medo. Hoje, como a gente já tem um pouco de organização financeira e fluxo de caixa, a gente já entende as obrigações que a gente tem para os próximos meses, então a gente consegue se organizar. Mas é sempre um desafio, é sempre um aperta aqui, puxa ali. Que ano, você se recorda mais ou menos que ano que você começou a empreender? Olha... Mesmo com seus pais e tudo mais? Então, o Café Fernando Pessoa abriu em 2008, são 17 anos. Então sua experiência foi em 2008. 2008, eu tinha 19 anos. Então você chegou a passar também aquela crise da gripe aviária, lembra? Eu lembro pouco. Lembra pouco, né? Então foi o começo ali, foi o primeiro. É que sempre foi muito difícil, crise. porque a gente ia sempre assim, naqueles tranco e barranco.
como eu te disse, como a gente não dependia do negócio no início, Entendi. hoje eu dependo 100%. Quando deu a de 2020, A pandemia. Covid 2019, ali foi assim, realmente foi desesperador, porque de tempo para cá, que eu dependo 100% dos restaurantes, e foi uma coisa global, que não foi em um restaurante. Foram em todos. Foram em todos. Então, os todo o restaurantes. meu negócio, não só o meu negócio, né? Todos os outros negócios de todas as outras pessoas também passaram por essas crises. Tiveram que trabalhar com essa crise. Foi bastante assustador. E como que foi reinventar o seu negócio naquele momento, naquele período? Porque eu sei assim, as pessoas que estão nos escutando, a gente vai ter diversas experiências do lado de lá. A gente vai ter experiências de pessoas que, infelizmente, quebraram, né? Pessoas que até hoje ainda estão tentando recuperar o baque, porque passou alguns anos, mas não é tantos anos assim. Sim, deve ter gastado todas as reservas financeiras possíveis e Exatamente. impossíveis. Outras já se recuperaram e outras aproveitaram a oportunidade que surgiu naquele momento para começar o seu negócio. Como que foi para você naquele momento com as suas empresas? Então, a gente tinha equipes muito boas e assim, a gente não queria abrir mão de ninguém, a gente não demitiu ninguém na pandemia, mas também tiveram programas sociais do governo que ajudaram bastante, né? A gente conseguiu afastar os colaboradores. A gente, se não me engano, a gente fez escala, a gente afastou metade, porque a gente pôde trabalhar com o delivery. E até então, o delivery não era uma ferramenta tão utilizada nas empresas, tanto que o boom do delivery veio agora, né? Depois da pandemia. Depois da pandemia veio a descoberta, né? Veio a Foi descoberta. que nem o Facebook e o Instagram foi surgindo a partir da necessidade de todo mundo se comunicar, veio... Foi, e legal que foi uma delivery. ferramenta que veio para ficar, né? Hoje ela soma na receita e antes ela era uma parte muito pequenininha, bem insignificante. Então a gente conseguiu afastar metade da equipe e quando essa voltava, a gente afastava a outra para trabalhar aos pouquinhos. E aí, como eu te falei, né, a gente tinha uma ferramenta que representava 5, 10% do faturamento e hoje já é 35, 40% e ela permaneceu. Mas foi bastante assustador. As prefeituras também de Rondônia foram muito fortes, foram muito boas durante a pandemia. Tanto Rolim de Moura quanto Cacoal e Pimenta assim, deram bastante suporte pro ramo da alimentação, que foi um dos que mais sofreu, né, do lazer noturno, que não podia abrir mesmo. Então, mas eles foram bastante flexíveis com questão de espaçamentos, com a fiscalização, sempre houve, mas sempre bastante respeitosos com os empreendedores, sempre abertos à conversa, e foi bem tranquilo nessa parte do apoio que a gente recebeu, tanto do governo federal, quanto dos municípios. Mas foi, assim, de reinventar, de ter que pensar em embalagem nova para delivery, que a gente não tinha tanto, foi bem interessante. Interessante. E como que, ainda no gancho da estratégia, né, do empreendedorismo, como que se mantém, por exemplo, competitivo com uma alta do dólar, com uma Selic alta? Como que torna o preço acessível e competitivo para você não perder o seu cliente, ao mesmo tempo que você tem uma obrigação gigante, né, com seus fornecedores, uma vez que os preços estão elevando todo mês, estão disparando, e a gente hoje está com margem muito alta da Selic, o que também desacelera um pouco o consumo, né, das famílias brasileiras. E desacelera bastante. A gente brinca que o nosso maior concorrente é o mercado, que o cara vai fazer a compra do mês e acaba o dinheiro. A gente está tendo bastante parceria com fornecedores e para tentar... Cada vez que o fornecedor sobe, a gente não consegue automaticamente subir para o cliente, até porque não é nem justo, né? Então a gente absorve um pouquinho, a gente tem um pouco de colchão, que a gente já tem um pouco de fluxo de caixa que a gente se prepara, mas é isso, é procurar novos fornecedores, realmente fazer barganha, tal fornecedor está fazendo tanto, você consegue manter o preço para a gente não precisar subir também, para não perder cliente, porque são parcerias de anos, né? De mais de 15 anos de parceria. Então, estrada, eles também conseguem segurar um pouquinho, até que não consegue, aí sobe, a gente sobe um pouquinho. E tem que se reinventar, a internet está aí, a gente consegue estar, mesmo estando aqui, a gente consegue estar buscando novidades, estar atento ao que está acontecendo no mundo. Olha, tal prato está vendendo legal, vamos trazer para cá, vamos ver essa experiência. A competitividade no ramo alimentar ela cresceu muito no estado de Rondônia nos últimos anos, né? E essa é uma percepção ocular mesmo. Quando a gente observa 10 a 12 anos, até 15 anos atrás, que é o meu tempo aqui do estado de Rondônia, a gente percebeu que a gente tinha primeiro aquelas hamburguerias, né, que vendia o lanche mesmo de soja e tudo mais, né? Passamos depois a ter as hamburguerias artesanais, abertura de novos restaurantes,
e a gente viu uma competitividade muito maior crescendo no estado de Rondônia e uma popularização alimentar. Acho que se deu muito também pela questão dos programas de culinária, né, de restaurantes. Isso acabou também atiçando o desejo do povo brasileiro, né? A pessoa não sabia o que era donuts, hoje todo mundo sabe. Ninguém sabia o que era o cookies, hoje todo mundo sabe, e ficou globalizado a questão da alimentação e o crescimento. Como que se reinventa, como que lidar com a competitividade acirrada no ramo alimentar, que não para de crescer em lugar nenhum? Não para de crescer, é complicada. Poxa, mas a concorrência legal, tem 2 pontos aí. A concorrência leal, que é essa que puxa a gente para frente, que é o concorrente que está com porta a porta, que nunca vai embora, né? Não, e que faz com que a gente melhore. A concorrência é boa, porque a gente ter aberto fez com que o que já existia melhorasse, o que abre traz uma novidade, a gente tem que melhorar para manter o público ativo. E tem a desleal, que é o cara que não faz conta, que é o negócio que a gente já tem até o olhar um pouco mais crítico, que abre, a gente fala assim, puxa, vai durar 6 meses. Pela experiência, porque já sabe que não sustenta. Porque o cara não faz conta, pelo preço do cardápio dele e pela desorganização, só que enquanto ele está aberto, por ele não fazer conta, ele acaba atrapalhando um pouquinho. Ao invés de ser esse concorrente que faz a gente querer crescer também, dá essa atrapalhada. Mas o legal é e o mercado tá aí, cara. A galera, se não for ele, vai ser o cara fazendo em casa também. Então, é legal fazer a gente tá ativo o tempo inteiro, tá pesquisando, tá vendo o que é novidade. Naquilo que você falou, eu tive uma lembrança. Minha família era uma família de empresários também em Minas Gerais, né, na minha adolescência e juventude. Vim para Rondônia, eu tinha 17 anos e meio, perto de completar os 18 anos de idade. Mas até então a gente empreendeu em Minas Gerais. E minha mãe tinha uma sorveteria, um restaurante, casa de ração e tudo mais. Uau. E essa era um pouco da trajetória. Eu acho que é por isso que eu sou um pouquinho temeroso com empreender, porque eu sei o sofrimento. E você falou sobre a concorrência desleal daquele que não sabe fazer a conta, né? Porque quando via um empreendimento, qualquer um deles, dando certo, alguém ia lá, abria na esquina ou de frente uma porta com o preço na metade, né? E aí o fluxo dos clientes basicamente iam para aquela outra loja, para aquele outro empreendimento, e aí quando dava 8 meses, 9 meses, aquele empreendimento fechava e não conseguia se sustentar, né? Aí acabava que voltava todo mundo novamente, só que eram períodos assim bem complicados, quando essa competitividade desleal acontecia, de quem não fazia conta, para poder fechar o mês ali e dar conta de pagar as contas. Mas muito interessante a sua observação em relação a isso, sobre a concorrência desleal. E essa escalada da globalização da alimentação, como você tem visto isso, do ponto de vista econômico? As famílias estão indo mais à rua. Como que tem sido isso, esse insight assim, nos últimos anos? Você que tem vivido essa experiência ao longo do tempo aí. Sim, é bacana. Eu percebo que as pessoas também estão gostando de fazer em casa, né? Na pandemia, principalmente, tinha bastante programas em que as pessoas ensinavam a cozinhar, então a galera se aventurou. E é legal porque essa pessoa que cozinha, ela fica um pouco mais crítica também. Ela vai pro nosso restaurante e ela tipo, eu sei fazer esse, dá uns feedbacks também, é legal. E sim, a gente percebe que o lazer, principalmente em Rondônia ou em estados que são pequenininhos, o lazer da população é sair, né? É sair para comer, é estar com os amigos. Então, eu percebo que a gente tem sim, aumentou bastante o número de pessoas que está saindo para comer fora de casa. Tanto nas refeições que antes eram menos comuns, né, que era o café da manhã, o café da tarde, já tem bastante cafeterias e coisas que estão atendendo, e à noite, sem dúvida, que é o principal. Em todo lugar, né? Em todo lugar. Em todo lugar. É até uma questão cultural. A galera dos 30 anos aí vai se lembrar um pouquinho que nós crescemos basicamente assim, o que se comia no almoço no domingo era o que ia comer à noite na janta, né? E normalmente quando a gente chegava da escola durante a semana, de segunda a sexta, a comida também era feita em casa. E hoje não, hoje a gente percebe que as famílias saem mais, né? Sim, se normalizou, parte da renda já está destinada para esse lazer de gastar com comer fora de casa ou pedir o delivery. Também porque as pessoas, a mulher também ingressou mais no mercado de trabalho, então ela que normalmente era responsável para fazer as refeições, principalmente da noite, chegou cansada também, não, vamos pedir o delivery. A criançada também já está olhando ali no celular, já vê o hambúrguer, já vê... Você pontuou uma questão que nós íamos entrar no bloco aqui em relação à figura feminina dentro do empreendimento. Como tem sido para você ser mulher, porque a gente também tem
tem uma narrativa, né, globalizada que existem desafios próprios das mulheres dentro do empreendimento. Para você, como tem sido durante essa história toda, você como mulher encarar 5 empresas? Eu vou te contar, Wander, que o meu maior desafio não foi ser mulher. Eu sempre fui bastante respeitada e sempre bem recebida. Bacana. O meu problema foi a idade. Como eu comecei muito jovem, chegavam os fornecedores ou fiscais ou colaboradores mesmo e para pedir emprego ou qualquer coisa e batia lá na loja e falava assim, queria falar com o dono. Não, sou eu. Não, eu quero falar com seu pai. Sua mãe tá aí? Eles não levavam a sério por a gente ser muito jovem na época, né? Hoje a gente já passa credibilidade, mas na época a gente... E por ser mulher, na verdade eu acho que em alguns pontos até facilitava. Eu ia falar com o gerente do banco e era homem, a gente já conseguia conseguir um atendimento mais bacana. Os fornecedores normalmente são homens que são representantes, então sempre fui tratada com bastante respeito. Por ser mulher eu não senti, mas infelizmente eu sei que é o dado. E existe um dado em que as mulheres empreendedoras são pouco valorizadas e são as que menos recebem. Eu acho que eu vou até refazer, não é nem uma questão da narrativa, é uma questão de que existe, né? Por isso a pergunta, para saber a sua experiência em relação a ser mulher e estar empreendendo, né? A gente sabe que existe um histórico, né, do não respeito, né, da figura feminina à frente dos negócios, e por isso essa pergunta. Eu falo também por uma experiência que nós já tivemos em casa, porque normalmente quando chegava os fiscais, quando chegava a negociação do fornecedor, meu pai tinha que assumir essa posição e não minha mãe, exatamente por conta ali de uma falta de respeito que tinha dentro desse mundo do negócio, pelo menos na época, né? Não sei como tem sido hoje. Não, então, eu acho que eu sofri mais com a questão da idade do que por ser mulher, porque, na verdade, eu também nunca entrei nesse papel de, desculpa se eu vou usar a palavra de forma errada, mas de vitimista, porque ela é mulher. Eu sempre fui mandona mesmo, sempre fui empinada. Eu tenho 2 irmãos homens e eu mulher no meio. Então eu sempre tive que me impor, porque senão eles quebravam o pau em casa e eu ia levar a pior, então eu sempre me impus. Então eu nunca nem senti que houve um olhar diferente, eu nunca deixei nem perceber se existia um olhar diferente ou não. Agora, com a idade, sim, eles não perguntavam nem era se meu irmão, ou até meu irmão que estava próximo a mim, eles falavam assim, o pai de vocês não tá aí, não? Mas com a gente eles não queriam negociar. Eu lembro uma vez que eu fui renovar um contrato de aluguel, e era um senhorzinho bem velho, assim, bem chato, e ele não renovou, porque eu acho que na época eu tinha 25 anos, era muito nova, e ele... Aí para fazer a segunda... Pela idade não passou confiança. Não passou confiança. É para fazer a segunda negociação. Meu pai, que era funcionário público, que nunca se envolveu em nada nos negócios, só ser crítico ali, né, que eles sempre foram bastante, que nunca se envolveu em nada no negócio. Falei, eu tive que ir lá, tipo, pai, eu preciso que você vá comigo e fique sentado na mesa. Porque ele precisa ver que tem alguém mais velho. Que existe uma credibilidade aqui, porque ele não tá... E eu já vinha, assim, de empresa há mais de 6 anos. E já ainda, com a bagagem, já né, vinha com histórico, já estava, só que ainda assim não foi suficiente. Tive que pegar o meu pai, o pai senta aqui para ele achar que é do senhor, para eu conseguir renovar o contrato. Entendi. Qual o seu conselho para quem está querendo começar a empreender nesse exato momento? Olha, hoje não tem desculpa, tem ferramenta, dá para se informar, dá para estudar, porque não basta ter uma ideia boa, um sonho lindo, papel aceita tudo. A gente tem que estar preparado, tem que se informar, tem que estudar o máximo possível sobre o mercado que você quer entrar e se preparar bem, ter um bom caixa, ter o skin the game é muito importante. É legal se você for viver daquele negócio, mas assim, se prepara bem. E tem ferramenta, não é? Antes a gente tinha bastante dificuldade. Eu sou da época que a gente começou, não tinha telefone, era foi ter WhatsApp há pouco tempo. Eu estava na faculdade já trabalhava há algum tempo. Então, assim, hoje não tem desculpa. Dá para se organizar, dá para ter ajuda, e ajuda de graça. Tem Sebrae aí para ajudar, tem 1 milhão de canais sobre qualquer ramo que você queira. Você vai no YouTube, então ferramentas tem. Se organiza bem que dá. Quando você fala que tem pouco tempo, chega a ser engraçado, porque essa galera dos 19 anos não sabe o que é um MP3, então, dependendo do público que está nos assistindo, ele vai achar que o WhatsApp tem muito tempo, né? Que é dentro do contexto, já desde que ele nasceu já tinha o WhatsApp. Nossa, não. O tempo passa pra gente, Nayara. Eu sou da época de fazer faculdade com livro ainda. Agora, um outro ponto, Nayara também é investidora,
ela já se aventurou um pouquinho dentro do mercado de ações. E conta pra gente um pouquinho da sua experiência. A gente já teve histórias de êxito e aí a gente já teve histórias não exitosas. E como foi sua experiência como investidora amadora dentro do mercado de ações? Foi muito engraçado, foi muito legal. O Wander foi uma das principais pessoas que me iniciaram e me fez ter essa curiosidade sobre o mundo financeiro. Eu entrei um pouquinho antes da pandemia, eu me lembro claramente. Amigo, não sei se você lembra, mas eu te devo um lote de ações da Oi, que eu apostei contigo da pandemia e eu perdi. Mas eu entrei um pouquinho antes da pandemia, eu peguei a bolsa a 120. Me recordo. E aí ela caiu para 60, assim, tudo que eu tinha derreteu. Só que eu tava tranquila, então não precisava do dinheiro na época, né? E esperei chegar nos pontos. Com bastante ajuda de alguns amigos, tua também, você sempre me deu boas dicas sobre bancos. Exatamente. Você adora bancos. Adoro. Eu gostava de varejo, eu lembro que eu entrei na Magalu, ela estava bem baixinha, ela subiu muito e eu consegui sair antes dela cair de novo. Que legal, bacana. Então eu tive êxito nessa, eu tive alguns bons êxitos também com a CEAGESP não é CEAGESP, é de São Paulo. Não me recordo. É que você se aventurava em umas ações muito diferentes, verdade, né? Eu falava, vai por aqui. Não, eu também tinha os bancos, eu também, o Banco do Brasil, o Bradesco. Foi bacana, mas hoje eu com o cenário, apesar da Bolsa ter batido novos recordes. Novos patamares, né? Eu ainda, eu bastante temerosa com esse futuro do Brasil, eu tô só em dólar hoje. É mesmo? Tô só em dólar. Tirei tudo que eu tinha, todos os êxitos que eu tive. Saquei tudo e botei em dólar. Eu me recordo, você vai se lembrar também, para não me deixar mentir, que antes da pandemia, lembra, eu tinha zerado todas as minhas ações, nós estávamos conversando, né, e falei com você, eu estou zerando as ações porque está vindo um feriado prolongado, e aí quando a gente teve a abertura da Bolsa, genial, numa quarta-feira, no período da tarde, foi uma derrocada, né? Foram brasileira, a gente teve alguns pregões interrompidos, né? Foi em um dia só, foram 5 pausas, devido à queda acentuada que teve ali, né? E eu me recordo que eu tinha te falado, né, sobre a questão de zerar o posicionamento, né? E muita gente acabou não zerando, e teve muita gente desesperada, fazendo grandes prejuízos naquele momento, né? Vendendo a ação na hora errada. E a sua experiência naquele momento foi como? Conta um pouquinho do sentimento. Foi assustador, mas eu não tinha muito dinheiro investido. A gente que é empreendedor nunca sobra muito para investir, né? A gente está sempre querendo investir no próprio negócio, então não sobra muito. Eu tinha pouca coisa, então não foi a ponto de se desesperar. Mas era uma tragédia anunciada e mesmo assim algumas pessoas pagaram para ver, né? E eu fui uma delas, porque eu tive que esperar, ser paciente, esperar subir para tornar a vender. Eu acho que não era nem uma questão da tragédia anunciada. A tragédia já estava acontecendo, né? Mundo afora. A grande questão é que nós iríamos emendar ali um período de carnaval, sendo que os primeiros casos da Covid ali estavam começando, né? Assim, ventilar dentro do Brasil. E aí, quando a gente tem os casos confirmados, e naquele momento ali, até as manchetes, né? A atenção não estava sendo dada especificamente para a Covid, mas especificamente a manchete estava sendo dada para o carnaval, que estava todo mundo curtindo, né? E então muita gente acabou se antecipando com esse medo dessa escalada que teve ali da Covid. Muita gente não. Na verdade, poucas... Pode-se dizer metade, né? Porque de 120 ela bateu a 60. 60, né? Não, mas eu falo assim antes, né? Antes da pandemia, pouca gente se organizou zerando a sua posição ali, vendendo tudo que tinha para esperar o que ia acontecer depois do carnaval, né? Então aí quando a gente tem a volta, a gente também tem a volta de novas oportunidades. O que a gente teve ali da pandemia foi uma situação fora da curva, que provavelmente não vai se repetir, pelo menos é o que a gente espera, né? Que não aconteça novamente. Não por esse motivo, né? Não por esse motivo, né? É questão de uma pandemia global. Mas a grande questão é que surgiram novas oportunidades e saíram novos milionários dentro da Bolsa de Valores a partir da pandemia. Dinheiro, quem pôde ter dinheiro guardado conseguiu realmente sair. Tirar ótimos lucros, né? Bons números. Com ações com bom estudo, né? Porque quem foi Exatamente. numa Magalu mesmo Exatamente. se ferrou. Quem
Não, eu acho que não na volta da pandemia, mas posteriormente, né? Quando ela bateu lá em cima novamente, aí teve aquele tempo de descanso, porque ela chegou a aumentar depois. Acho que agora ela tá retomando de novo, né? Mas tá ali no Não, seu. eu parei Tá de na acompanhar. O varejo é complicado Eu vi há pouco demais. tempo, acho que eu vi ela tava em torno de 7 e pouco, assim, e ela chegou a 30 e pouco, foi. O varejo é muito complicado, ainda mais nesse momento que a gente observa do Brasil, essa desaceleração da economia. A gente vê uma Selic alta de 15%, é porque a ideia é a gente, Colocar calma, em vamos botar fixo, um né? pezinho no freio aqui da população para ela não consumir tanto. Então, se ela não consome tanto, ela deixa de fazer compra de veículos, compras de casa, até porque a taxa de juros começa a ficar impagável e o modo brasileiro de operar é financiando. A gente não tem casos assim, à la vontade dentro do contexto brasileiro de pessoas que têm poupança e compram à vista. Ainda mais em período de crise, que principalmente o mercado está tomando a maior parte do consumo das famílias, né? Então eu observo que dentro desse contexto, fazer esses investimentos e tudo mais, dentro do comércio varejista, principalmente no mercado financeiro, é um desafio muito grande. Porque em longo prazo a gente não vê assim sustentando a longo prazo, porque fica muito fixo a volatilidade da própria economia. Tem né? setores que são mais assertivos, São mais blindados, né? são mais blindados. Por exemplo, por que eu sou muito apaixonado pelo banco, né? Pelo banco comercial? Porque com crise ou sem crise, o banco vai lucrar. O banco não foi feito para tomar prejuízo. Principalmente com crise, né? Com a taxa de 15, exatamente. aí é que o banco lucra. Principalmente com crise. E normalmente a população que está endividada, ela se endivida ainda mais. E o modo de operação do banco é judicializar e penhorar os bens. Então, o banco, de uma forma ou de outra, o banco recebe, o banco lucra. Isso é um histórico. Se você pega os últimos 10 anos, agora eu vou pontuar 15 anos, porque é o estudo mais longo do Banco do Brasil. Nos últimos 15 anos é uma ação que subiu mais de 700%. Então é um percentual muito elevado de sucesso, né? Vamos supor percentualmente falando, a gente está falando também de, inclusive, juros compostos, de investimento. Por isso que eu acho interessante a questão dos bancos. Mas esses bancos, como você disse, não startups, né? Não, startups. Esses bancos mais seguros. Os bancos mais seguros, realmente... os bancos comerciais, né, que são ali Itaú, o Banco do Bradesco, o Banco do Brasil, principalmente, que é o meu queridinho, né? Sempre estou no Banco do Bradesco. Não sei se você vai se recordar uma vez que eu te fiz um desafio dos 90 dias. Eu me lembro. E eu entrei. Lembra disso? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Você tinha feito uma análise foi gráfica, que durante 90 dias ia ter um aumento, e era no seguro, não, era era o banco normal. No Brasil mesmo, né? E aí você falou que ia subir, eu falei assim, 30%. Cara, será que sobe tudo isso? Tanto que eu comprei, mas eu não comprei ideia, eu coloquei só um pouco. E foi assim, a hora que foi batendo de mês em mês. E assim, o interessante de quem investe com estratégia é que você não fica no dia a dia olhando, porque as ações variam. Não. O cara que olha no dia a dia, ele se assusta, o cara que não tem o preparo, né? E eu lembro que eu olhava ali com uma certa frequência, tinha feito a tabelinha para ir acompanhando, né? Quanto tinha comprado, que dia tinha comprado, os stops que a gente vai colocando, né? E quando deu 3 meses, você voltou, olha aqui, e realmente já tinha batido dado. Os 30%, tinha né? batido. E vamos lá, dentro desse contexto globalizado de investimento, porque hoje se tornou fácil, qualquer pessoa no aplicativo do celular abre uma conta. E aí, a partir disso, ela pode comprar uma ação, ela pode fazer day trade. E a gente tem experiências já publicadas em revistas de investimento e tudo mais, dizendo que o day trade, por exemplo, não é uma profissão. E muita gente acha que é profissão. Parece até um jogo de cassino, para quem vive olhando aqueles gráficos, né, e se acostuma com aquilo. Ou seja, um tigrinho disfarçado, alguns comentam. Como que foi para você a experiência como investidora, inicialmente ali amadora? Estou começando agora. Como que foi essa experiência para você no início? Foi bastante interessante. Como no curso de economia as pessoas acham que a gente vai aprender sobre ações, mas não vai. É um curso à parte. Mas ali no meio acadêmico, como eu tinha alguns amigos que investiam, eu sempre fui interessada pelo assunto, mas eu nunca tive coragem de me aventurar, de estudar. E primeiro eu comecei bem tímida com o aplicativo, igual tu disse, a gente baixa no celular, com R$10 você já começa, você já consegue ter uma ação.
Então eu comecei bem tímida, fui olhando, fui dando aquela estudada bem de leve, comecei a estudar daí, né, uma vez que eu entrei, os ramos, igual você falou, e é bem interessante quando a gente começa como tudo, né, a gente começa a dedicar um pouco mais de atenção, a gente consegue perceber que existem estratégias, que a gente precisa ter tempo, que o tempo é o melhor amigo para quem está investindo, não é hoje e amanhã a gente já vai, você vê Interessante a sua fala. Que você coloca ali, você já quer um crescimento. O day trade é toma esse risco, né? Ele faz um planejamento ali de muito curto prazo, tem que ser no dia, né? É muito arriscado, eu também acho que é pouco parecido com o jogo, talvez com um pouco mais de análise, não tão simplório quanto a gente está falando aqui, mas o investimento mesmo, a pessoa que está procurando um investimento como uma renda passiva muita gente usa... usa... os juros do próprio dinheiro, né? usa como até um plano de aposentadoria. É muito interessante, é muito bacana a gente estar se preparando, estudando bem as empresas que vamos nos tornar sócios. Bacana. Para conhecer a história da empresa, se a gente realmente está de acordo com aqueles valores, se a gente acha que... Analisar bem os cenários. E como a gente está comentando aqui há algum tempo já na conversa, mesmo um leigo hoje tem informação, e muita informação boa e gratuita. Dá para estudar, dá para se organizar e dá para dar certo nesse... Então, o que a gente pode concluir é que sem estudar e sem conhecimento, investir não é fácil. Não é fácil. Para nada. Nem para comprar café no mercado, se você não tiver um pouco de não vou dizer estudo, mas de comprometimento de, pô, esse café é melhor, aquele ali, pô, esse aqui é só 250, esse aqui é 500. Tem muita gente que acha que está comprando... E o investimento em ações não é diferente, né? A gente tem que se organizar também para conseguir ter uma renda e ter um seguro futuro com isso. Dentro do contexto rondoniense, agora visão de futuro, você acredita que tem espaço para crescimento como empreendedora? Nossa, tem muito. Rondônia é um estado muito jovem. Qualquer um com não só uma boa ideia, mas uma boa ideia viável e com preparo, Rondônia é incrível, é um estado extremamente rico, é lindo, é acolhedor, todo mundo que vem de fora se sente amado logo nos primeiros instantes. Rondônia tem muito para crescer, muito, 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 e principalmente em lazer, economicamente, tudo a gente tem muito espaço sim para investir, para crescer. E para quem quer começar um conselho no interior de Rondônia, qual conselho você daria? Dá uma olhada na cidade, vê o que você acha que pode estar faltando. Não confunda o seu sonho, a sua vontade, o seu desejo com o desejo coletivo, porque às vezes o que eu acho muito legal, a maioria da população não acha. Então, assim, vê se realmente cabe o que você está querendo, dá uma pesquisada de público assim básica com seus próprios amigos, vizinhos, e se organiza, como eu disse, estuda, se prepara. Não é fácil. Se você for para se aventurar e for para só fazer um teste, é aquilo que a gente conversou agora há pouco. Vai durar 6 meses, vão ser 6 meses divertidos, mas a conta cobra. O dinheiro não leva desaforo. Vamos lá, eu sou empreendedor e cresci. Hoje eu tenho 5 CNPJs. Estou falando com uma pessoa que tem. Cada negócio tem seu público, cada negócio tem a sua característica. Como você lidar com toda essa dinâmica e com todas essas diferenças em cada negócio? Como que fica a sua mente em relação a isso e buscando o equilíbrio para gerir e empreender diferentes negócios? E eu ainda estou aprendendo, é bem desafiador. Quanto mais a gente se prepara, a gente estuda, a gente percebe que tem mais ferramentas para ajudar nessas análises que a gente precisa ter, né? E vai ficando mais fácil também, que uma coisa que era muito sofrida antes, hoje a gente consegue fazer rapidinho com uma planilha, mas é desafiador ainda. Eu estou aprendendo, eu tenho muito para aprender, tem um caminho bem longo ainda para a gente ficar bom. A gente está no caminho de ser bom, mas é muito bacana, assim, cada ferramenta nova diminui um tempo que eu gastava grande fazendo, agora eu consigo dedicar mais tempo em outras coisas, e o desafio é esse, é estar presente nas atividades, para estar sentindo a dor tanto do nosso colaborador, do que eu posso melhorar dentro da atividade, para ser bom para ele trabalhar, para o cara que está indo visitar, tal coisa a gente está precisando melhorar, arrumar também, então tem que estar presente lá também,
e tá melhorando as ferramentas de gestão para a gente tá conseguindo ver melhores os nossos números. Quem não mede, não gerencia, né? Então, Verdade. Tem que estar melhorando a nossa forma de obter os números para a gente conseguir realmente fazer uma gestão eficiente das empresas. O comportamento do consumidor rondoniense tem mudado ao longo dos últimos anos? Tem mudado. É engraçado que a gente recebe... todos os nossos ambientes sempre foram familiares, e a gente recebe normalmente o pai e a mãe, e a gente já viu muitas crianças nascerem, é muito gostoso acompanhar isso, ou o pai que ia com o filho. E o que muda, na verdade, chega uma fase que o adolescente ele já não frequenta porque ele está em outro tipo de ambiente, e depois ele arruma uma namoradinha, e aí ele já não cabe mais naquele tipo de ambiente de balada, aí ele volta para o restaurante que é mais calmo, que é mais tranquilo. E o que eu percebo de estar mudando é que o jovem, antes, eu não lembro, pelo menos, da gente saindo sozinho, e hoje já o cara está indo para o mercado de trabalho, já está tendo a sua renda, então ele já está indo para o restaurante sozinho também, não está indo mais com os pais. Parece que começou mais cedo esse movimento. A gente ia para comer um lanche, mal e mal ali, né? A gente saía para comer um lanche no domingo, e hoje a gente já vê jovens saindo sem os pais e com a própria rendinha, com os amigos, e não para comer só o lanche, já para comer uma porção, para comer um prato, que antes era só pizza. Não, ele já come um prato, ele já come um risoto. Então, ele tá vendo na internet também que existem outras coisas, outros mundos para ele descobrir no paladar. Já come o sushi, que antes era, meu Deus, eu não como sushi, é peixe cru, e já é incrível a quantidade de... Na verdade, o sushi se popularizou, né, dentro do Brasil, né? Na verdade, nós adolescentes, ninguém comia sushi. Não tinha. Bom, não é que tinha, você veio de Minas, aqui a gente não tinha. Não era tão acessível. Eu fui comer sushi, eu tinha meus 17 anos de idade. E aí comia aquela coisa, meu Deus, como que come isso? Cara, eu vou te contar, a gente tem a operação lá no Cacau Shopping, e é inacreditável a quantidade de pessoas que passam por dia na loja e falam que nunca provaram. A gente já tem até a seleção de quem nunca provou, começa por esse aqui, que é a chance de você gostar. Olha aí, uma forma de inovar dentro da empresa. É bem bacana, é bem bacana. A quantidade de pessoas que você não acredita que nunca comeu. Pessoal, eu recebi hoje aqui a Nayara, gostaria que ela desse as suas considerações finais sobre a sua vinda aqui. De antemão, agradecer, né, por ter vindo, aceitado o convite, contribuído aqui com a sua experiência como empreendedora, a sua experiência que você tem tido ao longo desses anos. Manter 5 empresas abertas não é fácil. E, além disso, as empresas e a experiência que você teve, essa trajetória até aqui. Então, meu agradecimento por você ter vindo. Se quiser nos despedir, pode falar. Eu quero agradecer por abrir o espaço. Espero ter contribuído para alguém que está com uma ideia, para alguém que já está empreendendo. E dizer que é possível, só se organize o máximo possível, se organize, é possível sim, dá trabalho, dá bastante trabalho, mas com bastante dedicação as coisas dão certo. E se alguém tiver qualquer dúvida, eu me coloco à disposição sempre para estar ajudando. Se for da cidade, mais fácil ainda, mas é isso, pode contar com a gente no que for possível. É isso aí, Rondônia. Hoje mais um podcast para vocês com a Nayara Kerber. Muito obrigado. Na próxima semana nós teremos mais. Fiquem com Deus.